Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o aluno João Vitor, da Escola ETEC Elias Miguel Júnior, e hoje meu grupo vai apresentar para vocês o Setembro Amarelo. Bom, o quão importante a gente falar sobre Setembro Amarelo e quão importante é esse mês na vida de todo ser humano. Por que eu digo isso? Porque todos os anos pessoas morrem e muitas delas acabam se tirando a própria vida por conta de vários problemas e um deles é a depressão, que é uma doença que muita gente leva na brincadeira, mas não é não. Esse mês ele serve para isso, para que pessoas que têm mentes suicidas e pretendem cometer esse ato, para que elas revejam isso e que elas não estão sozinhos e que sempre vai achar uma solução, mesmo em tempos difíceis, mesmo que a cabeça da pessoa esteja completamente transtornada, ela vai arranjar uma solução. E esse mês foi criado para isso, para conscientizar as pessoas que acham que é brincadeira e tentar ajudar e prevenir a que pessoas se suicidem. Esse ato, essa campanha, foi criado no ano de 2015 aqui no Brasil mesmo. E foi um ato bem legal, muito importante, pois, como eu falei, ajuda as pessoas a não tentarem se suicidar, ok? Então é isso. Espero que vocês gostem, deixem um like, se inscrevam e é nóis, tamo junto. Olá, eu sou o José e eu vim aqui falar alguns mitos sobre o comportamento suicida. O suicídio é algo amplamente discutido e com isso foi criado vários mitos e muitos deles não são verdadeiros. Então eu vou tentar desmistificar algumas coisas aqui para vocês. Um desses mitos é sobre a escolha individual do suicídio, da pessoa escolher aquilo. Mas na real o que acontece é que a pessoa está sofrendo com uma doença mental e isso acaba afetando sua percepção da realidade, o que torna essa afirmação irreal. Outra coisa que também é bastante falada é sobre que pessoas que ameaçam se matar não darão indícios disso, o que é completamente irreal porque as pessoas que vão cometer suicídio geralmente sempre falam dias ou semana antes sobre o assunto ou dão indícios do mesmo antes de cometê-lo. Outro mito sobre o assunto é dizer que não devemos falar sobre suicídio porque isso aumentará ele. O que está completamente errado. Falar sobre suicídio não aumenta as chances dele acontecer. Muito pelo contrário, falar com alguém sobre o assunto pode acabar ajudando e tirando esses pensamentos da cabeça dela. O isolamento social e a interrupção das atividades cotidianas e da nossa rotina acabou trazendo consigo várias coisas. É notável que nessa época de quarentena, as taxas de suicídio aumentaram bastante. Em alguns lugares até aumentaram o triplo da média anual. E com isso podemos ver o impacto que o isolamento social causou na gente. O medo, a ansiedade, o estresse, a sensação de estar sozinho, insegurança. Com o acúmulo disso em todas as pessoas, o suicídio infelizmente se tornou algo cada vez mais presente. Ainda não há gráficos oficializados sobre o aumento do suicídio neste período de pandemia, mas é notável que toda a situação parece ter incentivado pessoas que já pensavam em cometer suicídio. Em 1774, um jovem se apaixona por uma mulher que irá casar, e logo após ser rejeitado, ele comete suicídio. Os Sofrimentos de Jovem Werther, lançado em 1774, escrito por Goethe, é uma das associações mais antigas conhecidas entre a mídia e o suicídio. Logo após o lançamento do romance, jovens da época começaram a imitar o personagem principal, utilizando o mesmo método que o personagem para tirar a própria vida. E então surgiu o termo efeito Werther, usado na literatura técnica para designar uma onda de suicídios copiados. O termo foi cunhado pelo pesquisador David Phillips em 1974, mas claro, vai muito além disso, pois anunciamento de suicídios de celebridades também podem causar o mesmo efeito. Por isso é necessário tomar bastante cuidado para se lidar com o tema, pois pode ser bastante perigoso, incentivando meio que sem querer várias pessoas a cometer o ato.
tarde, meu nome é Leonardo Figueiredo Lopes. Vou falar sobre a romantização do suicídio e risco sobre uma má abordagem do mesmo. O suicídio, durante muito tempo, vem sendo um tabu e, em razão disso, as pessoas evitam abordar o assunto. Bem, boa parte dos suicídios ocorrem justamente por isso. Falta de conversação, falar sobre o que sente e os problemas que ocorrem. A taxa de mortes, justamente por isso, é muito grande. E deve se lembrar que a abordagem também deve ser tomada com muito cuidado. Lembrando que, em muitas mídias, a abordagem do suicídio acaba sendo inadequada. E ao invés de trazer alguma conscientização para que o indivíduo tenha predisposições suicidas, tome os devidos cuidados, acaba gerando a romantização do mesmo. Isso ocorreu em séries como 13 Reasons Why, o clássico romance de Romeu e Julieta, e o livro que muitos julgam dizer que deu origem a isso, como O Sofrimento do Jovem Werther, onde, no final do livro, o jovem Werther, protagonista, acaba se suicidando. Isso, na época, fez com que, para os jovens, se suicidassem de formas parecidas. E também o cuidado que a mídia deve ter com isso, devido que após o suposto suicídio da Mary Monroe e o suicídio do músico Kurt Cobain, vários americanos de idade parecida se suicidaram de formas parecidas. Devido a isso, a mídia tenta tomar um certo cuidado ao expor suicídios e ao expor a forma como eles ocorreram. E a romantização em várias mídias, como já citei, acaba, ao invés de ajudar quem tem esse tipo de predisposição, acaba servindo como uma espécie de empurrão, fazendo a pessoa cometer e não tomar os devidos cuidados. A abordagem do suicídio não é o real problema. Isso não estraga a obra. Porém, a falta de responsabilidade ao abordar um assunto tão delicado em uma obra que pode atingir tantas pessoas, acaba sendo um certo risco. Acaba sendo perigoso demais, não muito adequado. Sobre os sinais que podem, muitas vezes, serve como forma de identificar uma pessoa que precisa de algum tipo de ajuda e possui predisposições suicidas. E dentre eles está um comportamento mais retraído, dificuldade em se relacionar com as pessoas, entre amigos e família, ter caso de doenças psiquiátricas como transtornos mentais, transtornos de humor, como depressão e bipolaridade, transtornos de comportamento pelo uso de substâncias psicoativas, como alcoolismo ou forte uso de drogas sintéticas, e transtornos de personalidade, esquizofrenia, ansiedade generalizada e por aí vai. Apresentar uma forte irritabilidade, pessimismo ou apatia, sofrer mudança nos hábitos alimentares ou de sono, odiar-se, apresentar sentimento de culpa, sentir-se sem valor ou com vergonha por algo, ter desejo súbito de concluir afazeres pessoais, organizar documentos, escrever um testamento, etc. Apresentar sentimentos de solidão, importância e desesperança, escrever cartas de despedida, falar repetidamente sobre a morte ou suicídio, apresentar um convívio social conturbado ou ter doenças crônicas, físicas, que potencialmente limitam a pessoa ou causam grande dor. Doenças orgânicas incapacitantes, como dores, lesões, epilepsia, câncer ou AIDS, ou apresentar personalidades impulsivas, agressivas ou humor instável. Esses são um dos sinais que podem indicar que a pessoa sofre algum tipo de problema que pode levar a cometer suicídio. Dentre outras coisas, a pessoa também pode querer se suicidar por causa da morte de uma pessoa querida, um trauma emocional, desemprego, problemas financeiros, algum membro da família que também pode ter cometido suicídio, histórico de negligência, abuso na infância, não aceitação do envelhecimento, término de relacionamentos, não aceitação da orientação sexual ou identidade de gênero, entre outros. As formas como é possível ajudar uma pessoa que tem esse tipo de predisposições são muito delicadas, porém necessárias. O principal é ouvir, demonstrar empatia e ficar calmo, ser afetuoso e dar o apoio necessário. Porém, é preciso tomar algumas medidas sérias caso haja alguma situação de alto risco. Tentar ganhar alguma confiança com a pessoa. Como entender se não houve outras ocasiões, ver se a pessoa nunca tentou explorar outras saídas, conversar com os familiares e amigos da pessoa, encontrar outras pessoas, conseguir ajuda, sugerir que a mesma vá atrás de ajuda profissional e ajudar a aumentar a importância dela e entender tudo que a pessoa está passando, entender todo o seu sofrimento. E jamais ignore esse tipo de coisa.
ou que o problema pareça uma bobagem ou algo trivial. E evite fazer falsos juramentos, aos quais não ajudam a pessoa, e nunca a deixe sozinha. Ela pode acabar tendo uma crise e pode ser tarde demais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Concluímos que o suicídio é algo muito ruim, que afeta não só a pessoa, como a família da pessoa. E quem tem ou já teve pensamentos suicidas sabe o quão é ruim isso e o quanto é desesperador para ele ou para ela, para a família. Então espero que vocês não levem isso na brincadeira, porque é algo muito sério. E para auxiliar melhor nas ajudas, tente procurar um psicólogo, talvez ele explique para você melhor, ou tente ajuda no CVV, Centro de Valorização à Vida. Lá eles têm atendimentos gratuitos, vai passar o número deles aqui na tela. E tente procurar eles para que eles deem apoio emocional à pessoa que está passando isso, ou você mesmo que está tendo isso. E saiba que você não está sozinho. Existem pessoas que te amam, existem pessoas que querem ver o seu bem. Não tente tentar procurar formas horríveis e tentar tirar sua própria vida para que a depressão principalmente pare. Isso não é uma forma de pensar. Não tente fazer isso. Você é muito mais do que isso. Você é melhor do que isso. Então, acredite. Lute. É difícil, é. Eu sei que é difícil, muito. Mas lute. Não desista. Você é melhor do que isso. Você é um guerreiro. Então, espero que fique esse vídeo para vocês refletirem, pensarem. E que realmente não leve esse vídeo na brincadeira. É algo muito sério. Pode ser que uma pessoa do seu lado esteja passando por isso, com esse pensamento. E você nem sabe, né? Então é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem e é nóis. Tamo junto.